a nossa maior necessidade de Jesus Cristo, crer nele, andar por ele, guardando a palavra dele, sendo fiel até a morte, andando e perseverando até o fim, é para a salvação da nossa alma. Como disse Pedro 1,9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. É por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que você precisa crer em Jesus. Crer em Jesus não é se filiar a uma religião e passar a viver uma devoção religiosa dentro de uma vida de igrejanismo, dentro de uma vida de prática, de regra, de fé, de formalidade religiosa. Crer em Jesus é se manter fiel, caminhando, andando, guardando conceitos, preceitos, valores dentro da palavra de Cristo, dentro da doutrina de Cristo, com a esperança naquilo que o Evangelho nos mostra, naquilo que o Evangelho nos informa, andando, sendo guiado pela doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho, não dentro de doutrina religiosa, no sistema maldito que Satanás colocou para desviar muitos da verdade, levando-os a apostatarem da fé. Dentro do sistema religioso, seja qual for ele, a verdade é Jesus, a luz de Deus é Cristo, a porta de Deus é Cristo, o caminho para Deus é Cristo, a salvação de Deus é Cristo. O perdão de Deus, a vida com Deus, agradar a Deus, estar aceito por Deus por meio de Cristo. Sem Jesus, ninguém terá o aceitamento de Deus. Ninguém chegará ao Pai. Ninguém receberá o bem, a promessa da vida eterna do Pai. Sem Jesus, todos continuam julgados, condenados e indo para o juízo eterno. Isso é terrível. É por isso que nós precisamos de Jesus urgentemente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, vai dizer, a saber, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é quem nos livra da ira futura que há de vir. Há de vir um juízo, há de vir uma ira. O próprio Jesus vai advertir um grupo de religiosos, lá em Mateus, capítulo 23, versículo 33, Jesus vai dizer, raça de víbora, como pensais vós que escapareis da condenação do inferno? O inferno é uma realidade. A condenação é um fato, já foi determinado por Deus, mas a palavra de Deus vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque nós somos uma alma que habita neste corpo. Este corpo vai descer à sepultura. Esta alma é o ser real que não morre, não tem fim. Ela vai para a eternidade a partir do momento que ela sai desse mundo. E sem Jesus, todos vão para o tormento eterno. Não tem paz, não tem descanso, não tem bom lugar no céu para aqueles que morrem sem Cristo. Porque o céu, o bom lugar, a paz, o descanso na alma é uma realidade. E isso só pode ser real por Jesus Cristo. Todo aquele que morre sem Jesus parte para o tormento eterno. Mas aquele que morre em Cristo vai para o descanso, vai para um lugar de gozo, vai para um lugar de paz, onde sua alma vai estar em descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo. É o que diz a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Mas que feliz são aqueles que morrem no Senhor, porque estes que morrem no Senhor descansarão, suas almas terão descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo, para que essa alma, que é o ser espiritual, habite novamente num corpo, mas o corpo não mais carnal, não mais corrupto, não mais mortal. Este corpo vai ser glorificado, ressuscitado, glorificado. Para aqueles que morreram em Cristo, quando Jesus vier, vão ressuscitar seus corpos glorificados, para que suas almas possam habitar em um novo corpo para a vida eterna no céu com Jesus Cristo. Isso se dará, vai se dar neste grande e glorioso acontecimento que será a glória, a vitória da igreja, do povo de Deus na terra. É a grande esperança que nós aguardamos no Senhor Jesus Cristo. A vinda dele, para que essa vinda não é para ele vir à terra, é para a gente ir ao encontro dele. Ele nos levará deste mundo para ele, para que aonde ele estiver, nós estejamos com ele para sempre.
livre da condenação, não iremos a juízo. Vamos estar no dia do juízo julgando a humanidade com Jesus. Ele é o grande juiz, vamos estar com ele. O juízo não é para os salvos vão receber o gozo, a vitória da salvação. O juízo vai ser no dia do juízo final, o dia que Deus determinou para o fim de toda a vida humana neste mundo, e o juízo para todos os que estão mortos e os que estiverem vivos serão julgados e condenados, e aqueles que não creram em Jesus receberão essa triste palavra que é profética, que Jesus falou, que naquele dia ele vai dizer a muitos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É esse destino eterno que todos vão, infelizmente, que não creram, que não crê em Jesus. Mas agora você que está aqui, você tem a oportunidade, você ainda tem tempo, há esperança para a tua vida. Jesus ainda está te convidando, dizendo: vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, que eu darei descanso na vossa alma. Jesus quer dar salvação, quer dar o descanso, quer dar a garantia da tua alma, para que quando daqui você sair, a tua alma não siga para a eternidade sem Deus, para a condenação. Jesus quer dar o descanso na tua alma, para que a tua alma, ao sair deste corpo, vá para a eternidade descansar, aguardando o dia da ressurreição do corpo glorificado. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que o Evangelho nos notifica. É isso que o Evangelho nos informa. Essa é a esperança do Evangelho. Se você está vivendo instruído, sendo formado em uma outra esperança que não é essa, meu amigo, pare, pense, reflita. Há um caminho verdadeiro. Há uma porta. Há um meio. Um único meio. Não há dois nem três. Para o inferno são muitas portas. Jesus falou isso, que as portas do inferno. Ele falou no plural. Agora, Jesus vai dizer que ele é a porta, no singular. Para o céu só há uma porta, e essa porta é Jesus. Para o inferno há muitas portas, e muitos já estão dentro delas e não querem voltar. Já escolheram seguir dentro desta porta o caminho que conduz ao inferno. Porém, o caminho para o céu é estreito, a porta é uma só, Jesus Cristo. Não é igreja, não é religião, não é conceito, não é obra de homem, não é isso, nem aquilo outro. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é o único meio para o homem ter a esperança da salvação da sua alma, para não ir a juízo depois da morte. Porque Hebreus 9, 27. Porque está ordenado por Deus o homem morrer uma vez só, e depois da morte ele segue ao juízo. A vida não é plural neste mundo. A vida é singular. Só há uma vida neste mundo. Depois da morte, o homem segue para o juízo. Não volta a reencarnar para viver novamente aqui neste mundo. A vida não é singular. A vida aqui é plural. É uma só vida. E você tem que aproveitar, porque essa vida é muito curta. O apóstolo Tiago vai dizer o que é a vida. A nossa vida é como um vapor que aparece e por um pouco de tempo desvanece. A qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu e você podemos sair deste mundo aqui, dentro de qualquer momento. Basta só a alma sair do corpo. A morte é a alma sair do corpo. A qualquer hora essa morte, que é um acontecimento, vai chegar a mim e a você. E sem Jesus, depois da morte, segue ao juízo. Não há mais o que fazer. Não adianta choro, não adianta vela, não adianta penitência, ritual, flagelo, não adianta extremunção, nada disso serve, porque só Jesus é quem garante paz e salvação na alma do ser humano. E se ele se converter enquanto está vivo, porque depois da morte, ele segue como incrédulo, não creu na verdade para se salvar. Depois da morte, segue ao juízo. Meus amados irmãos, fica para vocês essa instrução nesse momento. A importância de você crer no Evangelho de Cristo, que lhe dá o conhecimento da salvação, que lhe mostra o caminho para Deus, que lhe mostra a vida com Deus. O Evangelho.
O que é que você está recebendo? No que é que você está sendo instruído? Qual a tua regra de fé e prática? Qual a tua vida com Deus que tu estás vivendo? Dentro de qual princípio ou entendimento? Cuidado. Creia no Evangelho, para que você seja salvo. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Tem muita gente aí principiando o meio de salvação na religião, na obra do homem, em ritual, em obrigação, em ordenança legal. Mas examine as Escrituras. Examine a verdade do Evangelho que Jesus trouxe. O Evangelho não ensina salvação por nenhum outro meio. É por crer no Evangelho. O Evangelho, ele testifica de Jesus. O próprio Jesus que pregou o Evangelho. Ele pregou dizendo, eu sou o caminho, venham a mim, creiam em mim. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Jesus é tudo. É isso que o Evangelho mostra. Que é em Jesus que nós devemos estar seguro, guardado, firmado. E a palavra dele em nós, guiando-nos neste mundo aqui de trevas, pela verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus. Mando a paz do Senhor Jesus para o meu irmão Edinaldo Nogueira, mais uma vez comigo aqui, nessa live de instrução. Deus abençoe meu irmão Edinaldo Nogueira, aí do estado de Sergipe, da cidade de Boquim, do sítio de Olho de Água. Deus abençoe a todos e que todos meditem, examinem, seja prudente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é nenhum desses conjuntos de doutrina, de filosofia, de conceito religioso que o mundo vive. A verdade é tudo aquilo que Jesus trouxe na sua mensagem pregando o Evangelho. Conheça a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, para você estar na verdade de Deus. Amém? E não ser levado para o engano, por onde todos vão perecer.